prazer falar contigo. Já tem tempo que, desde o GV Top, Sim. que eu queria conversar, explorar um pouco mais da sua história. Não é? Eu tenho certeza que você é uma história diferente, uma história um pouquinho fora do padrão, mas onde você vai ter oportunidade de aprender um pouco com a experiência, uma experiência que eu pretendo nunca ter, não é? Mas que ele teve, e eu também tenho aí a oportunidade de aprender com a experiência que o Edilson teve. Eu vou começar a história dele de trás para frente. Eu vou começar com o dia de hoje. Eu quero falar do Edilson hoje, não é? Como é a vida do Edilson hoje. E depois eu vou voltar alguns anos para poder saber como é que você chegou até o ponto que você chegou hoje. Sim. Ok? Eu tenho uma situação que eu não costumo focar muito na minha comunicação, no conteúdo que eu falo, que é sobre o que a pessoa tem, o que a pessoa conquistou, esse discurso um pouco mais materialista. Eu entendo que qualquer conquista material legítima, ela é consequência. No entanto, eu vou dar um pouquinho mais de foco, talvez um pouco, até em algumas conquistas materiais do Edilson, e depois você vai entender por que eu estou dando essa abordagem. Tá legal? Então vamos lá. O Edilson hoje, modelo 2014, conversível, não é? Me fala um pouco da sua vida. Você é casado, solteiro? Casado com uma Miriam, que é a minha esposa, uma índia maravilhosa, que eu sou apaixonado, sou muito grato a ela também. Tenho 3 filhos, a Catiele, que é formada em cirurgiã dentista, está especializando agora em odontopediatria e ortodontia. O Qual a idade Caio dela? tem 22 anos. 22? Tem o Caio, que está fazendo também odontologia, especializando nessa área de cirurgião dentista, está com 20 anos, está no 6º semestre, ano que vem ele se forma. E o Kennedy, que é um garoto de 16 anos e é apaixonado por futebol. Joga na minha cidade, no Planaltina, joga de volante, né? Tá sonhando grande, querendo vir até para os Estados Unidos. E quantos anos você tem? Eu tenho 42 anos. Você tem 42 anos? Sim. Tem uma filha de 22. 22. Teve a primeira filha com 20 anos de idade. 20 anos. Não é? Qual a idade da sua esposa, da Miriam? Miriam tem 42 também. 42 anos Ela, também. eu completo 43, ela fica no 42 no tempo. Depois E quanto tempo de casado vocês têm? Tem aproximadamente 28 anos de casado. Você tem 28 anos de casado com a Miriam. Isso. Bom, eu não sou tão ruim em matemática. Isso significa que você casou com 14 anos de idade. E ela 13. 2 crianças. Você casou com 14. Quer dizer, você casou, vocês foram morar juntos? Como é que é esse negócio? Na verdade, quando eu... Não vamos contar muita história do passado, não. Não, claro. Sem um pouco do detalhe. Isso. Tá? Eu estava apaixonado por ela, cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu quero casar. E a mãe dela também falou, e aí, você já... Falei, já, então vai ter que casar mesmo. E aí tive que casar. Aí a minha mãe falou, olha, vamos fazer uma festa, né? Vai ser galinhada. E vocês vão Galinhada? morar... É galinhada. Vocês vão morar... É um prato típico da minha cidade lá. cidade. E só que, como você não tem onde morar, você vai morar lá no galinheiro. Onde as galinhas vão matar, fazer a galinhada, e você vai morar lá. Tá, então peraí. Essa história do galinheiro, a gente vai voltar depois. Como eu falei, eu quero falar de você hoje. Hoje. Eu só dei um flashback aqui, porque minha matemática não permitiu continuar. Você casou com 14 e ela com 13. 13 anos. Tá legal, eu não conheço essas coisas. Alguém conhece aqui? Alguém casou com 14 anos? 13? Bom, eu não conheço. Aqui temos um cara que tem 28 anos de casado. Pô, tu tem mais anos de casado que eu tenho 22 anos de casado, Sim. né? Não é? Maravilha. Bom, o que acontece, Edilson? Fala um pouco agora da tua vida profissional, tá? O que você disse que é empresário. Eu sou empresário, hoje eu sou conferencista, dou algumas palestras, né? Ok, mas como empresário, o que você faz? Eu tenho praticamente 3 anos, depois de geração de valor, eu falei, pô, tem que criar valor para minha vida, tem que ser empresário também. E aí montei uma empresa, já pensando na minha filha, que ia se formar em odontologia. Quanto tempo você segue o Geração de Valor? 3 anos. Foi dia 13 de agosto de 2011. Quando eu vi um vídeo, Qual vídeo? O vídeo da águia. Da águia da galinha. Eu fui dar uma palestra no Centro de Recuperação, que eu sou colaborador lá na minha cidade, e coloquei esse vídeo. Os caras ficaram maravilhados. Puxa, isso nós estamos precisando. Sai todo mundo voando. E aí eu falei, puxa, que legal, vou conhecer mais um pouco sobre o Flávio. Pensei que você era um jornalista. Falei, cara, esse jornalista fala bem, o cara posta bem. Eu fui buscando a essência, fui trazendo para o meu negócio. Puxa, aí eu falei, caramba. Você abriu o seu negócio depois, então, Sim. da Geração de Valor? E do que se trata o seu negócio? Hoje eu tenho uma clínica odontológica, né, onde tem alguns profissionais
que eu não sou dentista, tinha que contratar alguns profissionais, alguns dentistas. Então, hoje tem no quadro lá aproximadamente 6 dentistas que trabalham. Coloquei minha esposa como administradora, certo. né? E eu ficava no marketing, na venda, captando cliente. Fazia a captação do cliente. Você tem quantas unidades dessa clínica? Hoje já está com 12 unidades, até dezembro vamos para a terceira unidade. Aonde fica ela? Em Planaltina, né? Planaltina É uma cidade satélite da periferia de Brasília. É como se fosse a favela. Brinca ali onde era a favela, né? Mas por que você olhou para o Eduardo Lira? É porque o Eduardo fala muito sobre favela, né? Ele é um especialista na periferia. Periferia. Com muito orgulho, né, Edu? Não é? Eu também sou da periferia Sim. E você concentrou o seu negócio na periferia. Na periferia. E comecei a fazer algumas palestras também, com dentista, com profissionais ali de comércio, e comecei a desenvolver o meu projeto, que hoje é palestra e clínica. Então você tem uma empresa de palestras, onde você é o palestrante. Sim. E você tem uma empresa, uma clínica odontológica que tem 2 filiais e indo para a terceira filial. Isso há 3 anos você fundou essa empresa. Não é? E antes você só dava palestras? Antes era só palestra e vendas. Trabalhava gerenciando uma equipe de venda, né? E tinha muito resultado. Eu peguei a essência, o know-how, montei também uma clínica, uma empresa de assistência odontológica, certo. Uma assistência odontológica, onde eu comecei a fazer uma equipe, né? Para vender tipo um plano de saúde? Plano de saúde, Você começou então vendendo, é uma pergunta interessante. Eu perguntar como é que você foi parar nessa área de odontologia. Na realidade, você começou a vender um plano odontológico. E você se desenvolveu muito nisso, fundou suas próprias clínicas. Sim, tá. E palestra você hoje dá quantas palestras por mês mais ou menos? Em torno de 10 a 15 palestras. 10 a 15 palestras. Hoje no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Quando começou a GV era só na minha cidade. Depois foi ampliando, com conteúdo que eu fui adquirindo, foi ampliando a minha visão de águia, para quem saiu do galinheiro, né? E aí hoje eu praticamente, dia 21 agora eu vou estar no Espírito Santo, dia 28 em São Paulo, e assim sucessivamente. Então hoje você dá 15 palestras no Brasil inteiro, você viaja o Brasil inteiro dando palestras, contando a sua história. Contando a minha história. Tá legal. Então essa história que a gente vai contar aqui agora. Bom, então esse é o Edilson, casado, 3 filhos, não é? Como é que tá a vida? Tá bem de vida? Maravilhosamente bem. Tá feliz com a família? Muito feliz. E os filhos eu também? Moro na casa Vou mostrar uma foto da família do Edilson aí, que tem ali você tá vendo ali a esposa, a Índia maravilhosa que o Edilson falou, você tá conhecendo os 3 filhos dele. Bom, e a família está feliz, e em termos profissionais, você considera que está avançando, crescendo profissionalmente? Você está conseguindo construir aí um patrimônio na sua vida? Como é que Graças a Deus. Eu nesse treinamento, principalmente, de aceleração da liderança, eu já vou sair daqui com outra visão. Você se refere à nossa conversa aqui? Não só a conversa, como essa semana. Desde quando eu saí, entrei no avião, conheci o Edu, já foi... É que nós estamos gravando esse vídeo no último dia da viagem dele. Foi treinamento. Aí veio a Cláudia com tecnologia de finanças, e aí foi uma escola. O Luiz, o Daniel, e o Pedro, né? O Marcos, a Pan. Então foi... Mas ao longo desses anos, você tem... O que você construiu ao longo desses anos? Hoje eu tenho a Casa do Sonho. Casa dos Sonhos? Me fala dessa Casa dos Sonhos. Hoje, não sei. Por exemplo, minha porta também não é tão assim, mas tem 5 metros de altura. Né? Você construiu uma casa? Uma casa, a casa do sonho mesmo, que eu visualizava quando Você se importa mostrar? Não, claro que não. Não? Então vamos tem ver algumas fotos. Vamos ver um pouquinho da casa do Edilson. Então, enquanto você vai vendo um pouquinho da casa do Edilson, ele vai falando aqui. Então, me fala, você construiu essa casa como conquista do seu trabalho? Meu trabalho. Tem 1 ano que eu estou morando na casa, né? 1 ano, e a família está feliz? Está muito feliz, né? Tem piscina na sua casa? Tem piscina, tem... Por exemplo, meu banheiro, ele tem teto de vidro. Ah, é? Se o cara passar de helicóptero lá, vê você peladão. Não, então, é um teto de vidro que ele não dá para ver quem está... Mesmo passar de helicóptero, não dá para ver. Ele você já pensou no cara do helicóptero, né, meu? É o cara de visão. E é embaixo da banheira. É embaixo da banheira de hidromassagem. E tem uma banheira de hidromassagem. Tem mais ou menos 6 meses que eu inaugurei a banheira. E minha esposa, acostumada, ela saiu do Piauí, né? Ela tomava banho no rio, e ela... gelado. E ela entrou a primeira vez, tem 6 meses, entrou na banheira e ficou mais ou menos uns 10 minutos em silêncio.
Ela, Edilson, como isso aqui é delicioso. Isso aqui não é luxo, não, é necessidade. Olha aí, viu como é que a mulher rapidamente transforma tudo em necessidade. Miriam, isso aí, hein? Beijo pra você, Miriam. Bom, então vamos lá, vamos voltar. Então, poxa, Sim. legal, você conseguiu construir a sua casa, a casa dos seus sonhos e Os tal. carros do sonho. Hoje eu tenho um Veloster, teto solar, eu não preciso nem de chave, aperta o botão. Buf. O Eric sabe que eu tô falando, que ele tem um também, né? Prata, a cor do sonho, tem uma Sportation. Sim. E você viaja com a sua família também? Viajo constantemente. Mês passado eu estava em Alagoas, né, fazendo uma belíssima viagem com minha família. Linda cidade. Linda, não conhecia. Maceió, você foi? Maceió. Eu tava falando com o Marcos, falei, que paraíso é aquele. Conheci a praia do Guga, conheci Maragogi, mergulhei. Pajuçara. Pô, meu Deus, que paraíso. Né? Rio de Janeiro, pulei de parapente, que era o meu sonho também. Tem imagem do parapente? Tem imagem. Bom, eu tô aqui, outra coisa, você disse que seus 2 filhos estão se formando em cirurgião dentista. Sim. Você teve acesso, com o teu sucesso profissional, com o dinheiro que você está ganhando honestamente, Sim. com o seu trabalho, não é? Teve acesso a poder investir na educação dos seus filhos. Você pagou a faculdade dos Paguei a seus faculdade filhos? dos Você tem 2 filhos fazendo odontologia? Não fiz fiéis, foi tudo pago. Né? Pago com o teu dinheiro. Isso. Eu lembro que... Quanto custa a mensalidade das 2 faculdades juntas? Só para a gente saber. 3.200, 3.500, com material e tudo, em torno de 6, 7 mil. 6, 7 mil por mês. Por mês. Né? Ou seja, graças a Deus, você, pelo seu trabalho, pelo resultado do seu trabalho, das suas empresas... Construindo a casa. Construiu a casa, pagando a faculdade, viajando, ou seja... dá para pedir um dinheirinho emprestado para ele aí, gente. Olha aí, né? Tá conquistando, né? Sim. Qual é a sua escolaridade, Edilson? Hoje eu tenho... sou formado em administração de empresa, né? Sou coach, sou master prático em PNL, em programação neurolinguística, e agora com esse curso maravilhoso aqui na Flórida, através de Geração... Ele está chamando o nosso passeio de curso, né? Isso significa que ele está valorizando esse momento. Escola de Águia do Geração de Valor. Fico lisonjeado. Bom, eu fiz aqui o retrato. Mais uma vez eu quero pedir licença para falar de tantas conquistas materiais. Eu não gosto de ficar... Eu não meço as pessoas por aquilo que ela tem, mas é óbvio que aquilo que a pessoa conquistou, honestamente, é consequência do desenvolvimento que ela teve. E, obviamente, o Edilson, que está tendo essa conquista, não é? Ele precisou se desenvolver e aprendeu muito. E nem sempre aprendeu no amor. Às vezes, aprendeu também pela dor. Tá? Eu quero agora sair da realidade do Edilson, modelo... Edilson conversível, 2014. Modelo 2014, e quero voltar alguns anos nessa história que começou bem diferente disso. E, na realidade, eu quero contar essa história porque muitas pessoas acreditam que não existe recuperação, que não existe, que uma pessoa que começou errado, ela não tem condições de mudar a vida dela. Pau que nasce torto, morre torto. É o que muita gente pensa. E já que nós começamos pelo final, aqui pela vida do Edilson, eu quero voltar lá atrás para saber como foi a vida dele. Quais foram os acertos? Os acertos deles a gente conversou agora. Mas que tipo de erros o Edilson cometeu? Que tipo de preço ele pagou pelos erros que ele cometeu? Quais foram as consequências de decisões que ele tomou? E qual foi a trajetória que ele levou para chegar até o dia de hoje, nessa condição, inclusive com a formação que ele tem. Vamos fazer essa viagem? Vamos lá. Você disse que morou no Galinheiro. Por que, como assim morou no Galinheiro? Na verdade, começa um pouco antes. Eu tinha 9 anos de idade, minha mãe empregada doméstica, meu pai epilético, pedreiro e alcoólatra. Sei. E ele tomou uma pedrada na cabeça. Já era epilético? Foi para o hospital de base, ficou 45 dias entre a vida e a morte. E você tinha 9 anos? 9 anos. E minha mãe, empregada doméstica, trabalhava de empregada em Brasília, que a gente chama em Brasília a plano piloto. Sim. E minha irmã de 2 anos chegou para mim e falou, Disso, estou com fome. Aquele dia nós tínhamos dividido um pão para 6. Um pão para 6. E aí eu olhei nas latas, antigamente colocava nas latas as coisas, né? Eu falei, Reni, não tem nada para a gente comer. Passou um pouquinho, ela desmaiou de fome. E eu me lembro que minha mãe chegou, era umas 7 horas, um monte de coisa. Eu falei, trouxe comida, ela não é jornal, velho. A patroa pediu um pouquinho de arroz, ela falou que não estava muito pouco. O adiantamento só daqui 20 dias. E eu tive que... Falei, mãe, amanhã eu vou começar a trabalhar. Ela, mas de quê, meu filho? Eu não sei. Eu falei, amanhã começa a trabalhar. Eu com 9 anos de idade. E aí fui para a parada de ônibus, 7 horas da manhã no outro dia.
encontrei um amigo meu, o Oséias, com 10 anos, com uma caixa de engraxate. Eu falei, Oséias, você está indo para onde? Eu estou indo lá para Brasília. Estou comprando piloto em engraxar. Eu falei, você quer que eu te ajudo? Ele falou, você sabe engraxar? Eu falei, não, mas eu vou arrumando os fregueses. E aí você me dá um trocado no final. Ele topou na hora, passamos por Bar da Roleta e fomos para Brasília. Uma viagem de 46 quilômetros, era mais ou menos 1h30 de ônibus. Chegamos em Brasília, ele colocou a caixinha, eu fui perguntando, quer engraxar? Não, quer engraxar? Não, quer engraxar? Sim. Levava até ele e engraxava. Mas deu meio-dia, a fome bateu. E eu falei, as moedinhas já dá pra gente, não dá isso ainda pra gente almoçar, mas 2 horas nós vamos ali no restaurante do Zé, ele vai dar um saco de comida pra gente, ele trabalha no restaurante, o Zé. Quando foi 2 horas nós fomos lá, batemos, o Zé falou, trouxe mais um amigo, trouxe. E aí o Zé trouxe um saco. Como assim um saco? Era resto de comida? Não, na verdade, a sobra de comida do hotel. Ah, sim, restante, a sobra da comida. Certo. E aí, na hora que eu vi uma coxa, eu peguei o saco, muito obrigado, Zé. E ele falou, vamos na praça. Eu falei, não, vamos aqui comer, que eu tô com fome. Eu fui na coxa logo, enfim, com fome. Só quem passou fome sabe, dói na alma. E aí, voltamos a engraxar. Aí, terminamos 5 horas, fomos contar. Isso foi em 1980. Eu tinha 9 anos de idade e se fosse no dinheiro de hoje, fosse uns 10 reais. Ele me deu 30%, 3 reais. Eu contei, fui contando aquelas moedas até na minha cidade. Cheguei lá, fui direto numa armazém de Seu Juca, comprei 6 pães, um saquinho de leite e um pacote de macarrão. Quando eu cheguei em casa, a minha irmã mais velha já foi fazendo o macarrão, preparamos a mesa, e aí ali foi a nossa ceia, porque era dia 22 de dezembro de 1980. Estava muito próximo do Natal. Com um mês depois, já estava com minha própria caixa de engraxate. Eu já era microempresário. Você já tinha seu empreendimento. Já era meu primeiro empreendimento, já estava com minha caixa. E já ajudava em casa. Né? Meu pai começou a trabalhar novamente, começamos a ajudar. E aí eu lembro, com 11 anos de idade, meu pai rodou numa ressaca e falou, meu filho, você pode pagar uma pinga? Eu falei, claro, pai, vamos lá. Fui no bar, meu pai pediu a pinga, o cara falou, aqui não compra não. Está devendo aqui, ó, o cartão, antigamente era um caderninho. Eu falei, não, eu vou pagar. Tirei as moedas, paguei a pinga do meu pai. Meu pai tremendo tomou. E ele olhou para mim, você é homem? Eu falei, sou. Então tomei esse restinho aqui. Eu tomei. Com 11 anos de idade, aquela pinga. No primeiro dia, fiquei euforia, aquela alegria, né? No segundo dia eu voltei lá e tomei uma sozinha. E aí, continuou aquela euforia. Eu lembro que com 13 anos de idade, eu já tomava, engraxava e sempre tomava uma pinga. E eu lembro, com 13 anos, um outro jovem, 17 anos, por causa de uma discussão de um amigo dele, ele entrou na briga, e esse jovem de 17 anos matou meu pai. E minha mãe chegou e falou, meu filho, agora a situação complicou. É eu e você. E os seus irmãos. Vai ter que me ajudar, vai ter que concentrar, focar, vai ter que arrumar um trabalho fixo. E na escola, Edil, você estudava? Estudava uma parte, né? Estudava pela manhã e engraxava à tarde. E quando era época de Natal, eu ainda pedia uma ajuda para as pessoas, a gente chama caixinha de Natal. Caixinha de Natal. Ajudava, caixinha de Natal. E aí, com 14 anos, eu conheci a Miriam. A Miriam, me apaixonei. E ela também se apaixonou. E Mas você ajudava em casa ainda? Ajudava em casa, inclusive por isso que eu tive que morar. Né? Minha mãe, na hora que eu realmente decidi a me casar, ela falou, então você vai morar aqui. Você era a principal renda da sua casa nesse momento? Era eu e minha mãe. Tua mãe trabalhava de empregada doméstica. Isso. E eu como office boy. Com 14 anos você era office boy? Office boy, Já tinha deixado sua carreira Já, porque minha mãe falava assim, meu filho, o homem sem carteira assinada não tem dignidade. Eu falei, pô, tem que trabalhar de carteira assinada. E fui trabalhar. Fiquei vários anos de carteira assim, nada. Carteira, como é que é? Assim, nada. Carteira assim, nada. Entendi. E você começou a trabalhar como office boy numa empresa, empresa de quê que era? Era uma eletroengenharia, uma empresa que prestava serviço para o governo e eu ganhava um salário mínimo como office boy. Bom, já deu para perceber então que a tua origem era extremamente simples, extremamente pobre, uma pobreza extrema, uma pobreza onde o desafio era se alimentar, era sobreviver, não é? E você ali encarou uma série de desafios com a sua família, com a sua mãe, para conseguir sobreviver. E você começou a trabalhar nessa empresa aos 14 anos, tá? Eu vou tentar dar uma aceleradinha aqui, por questão de tempo. Você trabalhou quantos anos nessa empresa? Trabalhei praticamente nessa empresa
até os 24, 25 Você trabalhou anos. dos 14 aos 24. É. Você trabalhou 10 anos nessa 10 empresa. anos. Qual era o nome do seu patrão? Era Dalto Noronha Barros. O Dalto. O Dalto, ele te deu essa oportunidade, Sim. ele ensinou muita coisa para você. Você começou como office boy e você passou por outros cargos? Sim, aí cheguei até auxiliar administrativo. Então, quais foram os cargos que você passou? Era office boy, depois contínuo, Contínuo, depois... Aí fui para auxiliar administrativo. auxiliar administrativo. Ou seja, os últimos 2 ou 3 anos você foi auxiliar administrativo, é isso? Mais ou menos isso. Nesses últimos 3 anos como auxiliar administrativo, você passou a conhecer a empresa com mais propriedade, você começou com mais profundidade. Sim. É isso? Foi nessa empresa que você cometeu um grande erro da sua Foi. vida? Foi nessa empresa? Foi. Prestava serviço para a Receita Federal, lá em Brasília. Quem prestava serviço? Essa empresa. Essa empresa prestava serviço para a Receita Federal. E eu já estava de auxiliar administrativo nessa empresa. Você estava auxiliar administrativo nessa empresa. Qual foi o grande erro que você pagou caro por esse erro que você cometeu nessa empresa? Tinha um industrial em Belo Horizonte que estava devendo 3 milhões para a Receita Federal. E o irmão dele ligou na Receita Federal e quem atendeu foi eu. Ele falou, você é funcionário da Receita? Eu falei, sou. Nem era, prestava serviço. E ele começou a denunciar o irmão dele. Meu irmão está devendo 3 milhões e está sonegando impostos, e não sei o que. Começou. E eu anotei todos os dados. E como na época eu usava droga, Que tipo de droga você usava? eu comecei cheirando cola, depois maconha, depois merla, que é uma pasta da cocaína, depois cocaína. E aí estava devendo, e dever a traficante não é brincadeira. E aí eu pensei, poxa, eu tenho que levantar. Desculpa te interromper. Casado com a Miriam. Casado com a Miriam. Tinha filho nessa Tinha altura? filha. Já Minha tinha filha, a primeira já. filha? Minha filha. Que idade ela tinha? Ela tinha 1 ano e quase 2 anos. Tua mulher sabia que você era viciado nessas drogas todas? Sabia. Sabia. E você sustentava todo isso com o seu trabalho? O meu trabalho. Tua mãe nessa altura como estava? Estava trabalhando, já no hospital, como servente. Já estava mais tranquila? Estava mais tranquilo. Tá. Minha esposa trabalhava de empregada doméstica também. E você estava viciado, dependente químico? Dependente químico. E o que aconteceu? E aí eu falei, vou ligar para esse cara e falar que eu tenho essa informação e vou pedir uma grana para ele. Ou seja, você decidiu extorquir o cara. Extorqui. E liguei, falei com ele, que tinha essas informações, e ele pediu 24 horas para levantar a grana. Era 300 mil reais. E quando você decidiu praticar uma extorsão, Edilson, você não pensou, teve medo, não pensou nas consequências ou você simplesmente pensou em se beneficiar daquela situação? Pensei em beneficiar, devido talvez o traficante estava me pressionando, né? E vou me beneficiar com essas informações. E o que aconteceu, Edilson? E aí eu conversei com um amigo e propus a ele ir buscar os 300 mil, eu daria 50 mil para ele. Você Propôs a um amigo. pediu 300 mil para não denunciar ele. Para não denunciar. E conversei com um amigo para ele buscar esse dinheiro, porque 24 horas depois eu liguei para o empresário e falei com ele, e ele falou, olha, me dê 24 horas, e 24 horas depois eu liguei para ele e falou, pode vir buscar o dinheiro. Eu negociei com um amigo meu, falei que ia dar 50 mil para ele buscar essa grana, eu ia ficar com 250, e aí ele foi. Chegou lá, pegou 150 mil numa bolsa, 150 mil na outra bolsa, no escritório do empresário. Quando foi no aeroporto, o Departamento de Operações Especiais já estava na escuta, prendeu ele. E aí prendeu esse amigo meu, ele foi para o Departamento de Operações Especiais, e aí, uns 2 dias depois, eles foram para Brasília, 5 policiais me apanhar. Eu estava chegando na Receita Federal, sempre, antes de entrar, eu já tomava uma pinga, num quiosquezinho que tinha, e aí eu entrando, o Departamento de Operações Especiais já me deu uma carteirada, a casa caiu, o seu amigo já está lá preso, já deu tudo, e aí me algemaram, eu saí, cabisbaixo, e meus amigos tudo vendo. Pegamos o avião, um avião particular da Polícia Civil, me levaram para o Departamento de Operações, quer dizer, me levaram primeiro para o aeroporto. Ia ter um jogo da Seleção Brasileira. Né? E eu lembro que quem chegou foi o Edilson Silva, todo me olhando algemado, como se eu fosse um bandido perigosíssimo.
Isso deve ser perigoso, um pensamento, né? E aí me colocaram no camburão, me levaram para o departamento de operações especiais, me jogaram numa cela com 2 sequestradores do Paraná, 2 assaltantes de banco do Comando Vermelho do Rio de Janeiro, tinha um que tinha 51 homicídios. Eu falei, meu Deus do céu. Tortura psicológica começou com 6 dias, de 3 a 6 dias, não me lembro muito bem, eu decidi tirar minha vida. Eu falei, não vou aguentar isso aqui. Vamos dar uma pausa aqui, por favor, Edilson. Vamos voltar lá. Você falou que algemado como se parecesse um bandido perigoso. Uhum. Mas, naquele momento, a decisão que você tomou, você se tornou um bandido perigoso. É correto. Você estava extorquindo o empresário. Sim. Com uma informação que ele tinha para poder se apropriar de 300 mil reais. Verdade. Você não se achava um bandido perigoso quando você estava agindo dessa forma? Não. Interessante, a pessoa às vezes ela entra numa decisão errada e acha que o bandido perigoso não é ele. Não é verdade? Verdade. Porque até hoje, como você falava, você era um bandido perigoso. Verdade. Não é verdade? E tanto que eu estava com eles lá. Tanto você estava lá com eles. Você foi colocado junto com outros bandidos perigosos. Verdade. Não é? Interessante isso, né? E em que momento ali... Bom, antes, eu vou te fazer essa pergunta depois, mas aí me conta essa experiência da chegada, o que você viveu ali nessa experiência? Foi uma pressão psicológica. O que você faz? De quem? Né, dos próprios caras que estavam lá. O que se faz e tal? Eu falei, não, cheiro, faço isso e tal, a princípio. Você tinha que dar um currículo meio errado para poder os caras te respeitarem. Na verdade, eu cheirava, eu fazia isso. Eu estava já, e aí foram assim, e a psicológica, e eles querem saber se é isso mesmo, né? E aí eu resolvi até tirar minha vida. Eu falei, puxa, isso aqui não é para mim. Mas aí no outro dia já mudei o pensamento, mas só que foi 3 meses, já ali 3 meses, ele já... Porque o criminoso que está ali, ele também vê que você não tem um currículo, né? É um novato. Vou levar esse cara para mim. Vou te recrutar. Vou te recrutar. Isso é verdade. Um braço lá fora. Tinha um sequestrador lá, tinha 4 sequestros. Ele caiu no 4º. Ele tinha 2 milhões na conta do Banco do Brasil, tinha um Mitsubishi, uma fazenda, tinha um avião e começou a me ensinar tudo de sequestro. Pega o cabrito, que ele chama de cabrito, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Eu falei, bicho, eu não era bandido não, mas agora você. Tinha decidido também. Falei, agora você. Agora não tem mais volta. Agora não tem mais volta. Brasília eu não volto mais. Minha esposa, tchau. Pausa. E tua esposa, cara? Como é que ela reagiu a isso tudo? Ela, um mês depois, ela foi me visitar. Conversamos, né? Ela, puxa, não sabia de nada disso. Ela não tinha noção disso. Me disse como é que você foi entrar numa dessa. Né? Muitas pessoas até acusaram ela, pensando que ela estava envolvida, que ela está nada disso. Tinha nem... Nada. E aí foi complicado. E aí... Saudades do filho? Muita. Saudade. Filha, né? Chorava. Não tinha, na verdade, já tinha 2 filhos. O Caio e a Catiele, eram pequenos, mas eu já tinha os 2. Muita saudade. Né? E 3 meses depois, eu naquele mundo, minha mãe foi me visitar e me levou um presente. E falou, meu filho, eu quero que você abra esse presente só à noite. Eu falei, tá bom. Quando foi lá para as 9 horas, estava dormindo, eu abri. Quando eu vi, era uma Bíblia. Eu falei, Bíblia? O que eu quero com Bíblia aqui na cadeia? Minha mãe muito católica, muito religiosa. Eu falei, vou ler. Eu estava lá de Planaltina para trazer esse presente para mim. Eu lembro que a primeira vez que eu abri, Mateus 11, 28. Jesus diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nesse momento eu comecei a chorar, do nada. E assustei e fechei a Bíblia. Eu achei aquele tão bom, eu abri de novo. Em Gênesis 37, na história de José, que ele foi humilhado, foi preso pelos irmãos, foi isso. E aí eu me identifiquei com a história de José. E quando foi 3 horas da manhã, a última história que eu li, a história de Salomão. Que Deus em sonho, Salomão pediu o quê? Sabedoria. Aquele dia, quando foi 3 horas da manhã, eu olhei assim para a cela, o céu estrelado, e falei, Deus, me dê sabedoria. Eu não tenho nem um 2º grau direito. E adormeci. No outro dia, escrevi uma carta para minha mãe. Mãe, traz livros para mim, livros. Eu não gostava de ler. O primeiro livro que chegou foi Napoleão Hill, Lei do Triunfo. Eu aprendi a formular os objetivos e fui lendo aquele livro. Depois chegou outro livro, O Maior Vendedor do Mundo, de Diogo Mandino. Depois chegou outro livro, O Poder Sem Limite, de Anthony Robbins. Desperta o Gigante do Interior. Sequestro, roubo, já não interessava mais nada para mim. O que interessava?
aprender, buscar informação. Para quê? Conhecimento, para me sair daqui uma outra pessoa. Eu já estava com o pensamento de fazer outra. Quantos anos você levou? Quantos anos de condenação você levou? Fiquei 1 ano e 4 meses. Mas qual foi a tua condenação? Foi 4 anos e 6 meses. 4 anos e 6 meses. 6 você cumpriu com plena de reclusão 1 ano e... 1 ano e 4 meses. No mesmo presídio? 28 dias e 5 horas. No mesmo presídio? É. No Departamento de Operações Especiais. É onde ficava só a nata do crime. Que desafios você viveu ali dentro, Edilson? Teve um momento complicado, Flávio, que um dos sequestradores, era o dia de eu fazer era o dia dele fazer a faxina e ele pediu para mim fazer. Eu falei, não, é seu dia, meu irmão. Que negócio é esse? Aqui, né? E ele falou, meu irmão, essa noite você não passa. Eu falei, puxa, esse cara que tinha 150 homicídio, tinha matado delegado de polícia, eu falei, meu Deus do céu, amanhã... Mas eu dormi num medo tão grande, quando foi 3 horas da manhã, eu acordava assustado. E aí de manhã ele foi e pediu desculpa para mim. E aí eu falei, puxa, que alívio, né? E acho que estava mais ou menos com 6 meses que eu estava ali lendo o livro. Eu li 235 livros dentro da prisão. Foram chegando, os presos trocavam livro e a gente foi buscando Qual foi o informação. principal livro que você acha que foi o livro que mais te marcou desses 200 livros naquele momento que você estava lá? Foi O Poder Sem Limite, de Anthony Robbins. Porque a minha mente, eu comecei a programar a minha mente. Minha mente estava programada para me ser um traficante, um perdedor, e eu comecei a mudar esse foco, né? Totalmente, me programei novamente. Quando eu saí de lá, então, eu falei, meu irmão, quando eu sair daqui, eu vou ser uma pessoa totalmente diferente. Eu vou ser um pai mais ausente, eu vou ser um esposo mais presente. Né? Mais presente. Eu vou ser realmente um filho para minha mãe. A Miriam te abandonou, te apoiou? Qual foi a postura da Miriam com você nesse momento de caos aí que você viveu, Edilson? Ela tinha um compromisso comigo. E ela estava o tempo inteiro ao meu lado, Flávio. E eu sou muito grato a ela. Porque nos momentos mais difíceis, Paulo, Flávio, ela estava ao meu lado. Ela estava comigo quando saiu, ela me deu todo o apoio. Eu lembro quando eu fui procurar emprego de office boy, era a minha profissão. E eu fui procurar e eu cheguei lá, a secretária falou, trouxe a carteira para assinar? Eu falei, trouxe. Só que você tem que passar pelo reitor para fazer uma entrevista. Chegou lá, o reitor olhou e falou, puxa, conhece bem Brasília? Eu falei, conheço tudo. E aí, nesse momento, o reitor perguntou, e esse último ano, você estava trabalhando aonde? Eu falei, não, estava preso. Ele, preso? Mas seu currículo aqui mesmo, nós não aceitamos ex-presidiário. Vai influenciar, nós temos filhos de deputados, senadores, empresários aqui. Felizmente, eu peguei o currículo, fui embora, cheguei em casa, ela falou, não, pode ter certeza, Deus tem uma porta que vai abrir. Pega o jornal aí, eu peguei o jornal e vi, preciso de vendedor. Você saiu bem como vendedor? E aí, quando eu fui procurar, minha esposa procurou, tem vendedor aqui, jornal, vai lá. Eu lembrei que eu tinha lido um livro dentro da prisão, O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino. Cheguei lá, tinha 10 pessoas para fazer a seleção, só escolhi um. E aí, eu era o 8º, na entrevista, o cara, a primeira pergunta, você já trabalhou com venda? Eu falei, não, mas eu já li um livro, O Maior Vendedor do Mundo. Ele falou, puxa, eu também. Começamos a falar do livro, e aí começamos a falar da Lei do Triunfo. Ele falou, meu irmão, tem 2 contratos aqui, você tem 2 dias para vender. Eu falei, tudo bem, peguei os contratos, ele me deu umas dicas. Eu desci ali no setor comercial, em Brasília. 2 horas depois eu voltei, com dinheiro, com cheque. Eu falei, uau, está contratado. 2 meses eu era o melhor vendedor da empresa. 6 meses eu era supervisor da empresa. 1 ano, gerente comercial. Ele já sabia. Em que momento você contou para ele que você já tinha frequentado a prisão? Foi depois que já era supervisor. Depois que eu era supervisor já. E o que ele achou da situação? E como é que ele viu? Já conhecia você na prática? Já estava conhecendo o seu comportamento? Ele até brincou comigo. Ele falou, Edilson, se você me conta isso aí antes, eu não tinha te contratado. Mas graças a Deus você não contou e foi... Foi uma pessoa importante para você, essa pessoa? Sim, muito. Você quer agradecer ele no vídeo? Provavelmente ele vai ver o vídeo. Oi, Edvaldo, eu queria muito agradecer do fundo do meu coração o que você fez por mim. Muito obrigado. Maravilha, maravilha. Dá uma salva de palmas para o Edivaldo lá. Bom, legal.
Bom, você, então, foi um sucesso. Você trabalhou quanto tempo nesse... Aí, quando eu completei um ano, gerente comercial, eles me mandaram para Salvador. Sei. Tinha uma filial, eu fiz Eles me presentearam com um curso de neurolinguística de PNL, com Cal Mascarenha, lá em Salvador. Eu fiz esse curso, 9 meses depois voltei para Brasília. E comecei a gerenciar a equipe de Brasília. E aí eu comecei também a ajudar... Você é um gerente comercial? Sim. Aí comecei a ajudar um centro de reintegração para drogados, né, com o Ramalho Medeiros, que é o presidente desse RDP, onde ele também era amigo meu na época de drogado. A gente se drogou junto. E se encontramos. Ele, cara, montei uma casa... E você já estava limpo? Já estava limpo, ele também. Você pode... Eu falei, claro, vamos ajudar, meu irmão. E eu, lá na cadeia, eu já pensava isso. Eu falei, pô, quando eu sair daqui, eu tenho que ajudar essas pessoas que estavam nesse mundo a sair dali. E começamos a fazer um trabalho junto, no CRDP. Por exemplo, toda quinta-feira, às 7 horas da manhã, quando eu estou em Brasília, eu vou ministro uma palestra lá. Habilidades e atitudes vencedora, projeto de vida, marketing pessoal, né? Lá não usa remédio, só. E aí, comecei a treinar, eu como palestrante ali, ensinando os jovens, e aí foi meu caminho como iniciei em palestra também. Então você CRDP. acabou indo para a área de palestras ali, começando a ajudar as pessoas a sair daquela vida que você sabia que era possível sair. Sim. E você dava a sua colaboração naquele instituto. E a sua carreira de vendedor, como é que estava? Você ficou quantos anos nessa empresa? Eu fiquei praticamente como vendedor, porque na verdade depois eu troquei de empresa. Gerente comercial? Isso, fiquei mais ou menos uns 8, 9 anos. 8, 9 anos, também na área de assistência odontológica. Assistência odontológica. Quando tudo começou a acontecer para chegar naquele ponto que você chegou hoje, que a gente começou esse vídeo. Quando é que foi? E aí foi quando eu conheci um dos vídeos seu, do Flávio Augusto. Né? Ali foi. Aquilo lá me marcou. Qual da vídeo? águia. Da águia e da galinha. Da águia e da galinha. Porque eu realmente, eu verdade. vivia, eu lembrei daquele vídeo, eu era uma águia já, e vivia dentro de um galinheiro e entrei para um lado errado. Eu falei, puxa, agora essa águia me despertou essa visão de águia que eu tinha, e aí comecei a desenvolver. Né? E comecei a crescer. Faz 3 anos? 3 anos, exatamente 3 anos e alguns dias. Pegou o GV logo no GV início? do início. E o que aconteceu? O que você está fazendo agora? Hoje eu... Eu sei, hoje você já contou, mas assim, como é que foi esse processo? Assim? O que levou você a abrir? Você abriu a sua primeira clínica odontológica, não é isso? Isso. E como é que foi? Como é que você abriu essa clínica? Com que dinheiro? Eu tinha que pagar a faculdade da minha filha, né? E eu falei, poxa, eu tenho que... Porque com venda dava me pagar, só que não tinha sustentabilidade. Certo. Não tinha... eu vendia aquele mês, não tinha. Hoje a clínica, ela anda... Por exemplo, minha esposa está lá essa semana inteira, continuou caminhando a clínica. Eu tinha que montar uma alavanca. E como é que você começou? Por que a ideia de uma clínica? E eu e minha esposa sentamos e falei, vamos o capital. Não tinha o capital. Sentei com ela e falou, vamos ousar, vamos arriscar. E aí, 12 vezes a primeira cadeira. Parcelou em 12 vezes a primeira cadeira que nós Muito bem, Adilson, obrigado aqui por você, pela tua sinceridade, a tua disposição de abrir aqui o teu coração e falar de coisas tão particulares aqui para as pessoas que estão assistindo. Centenas de milhares de pessoas certamente vão assistir esse vídeo e, obviamente, o objetivo desse vídeo é que as pessoas acreditem que é possível mudar uma história que começou errada. O que começou errado não precisa terminar errado. Então eu quero dar 30 segundos aí para você dar uma mensagem final para o pessoal ali olhando para a câmera ali, o pessoal que está assistindo, principalmente quem sabe aquele que está passando momentos parecidos, ou se não parecidos, está tentado aí por um caminho errado. O que você diria para essas pessoas? O que eu aprendi com tudo isso que passou por mim foi a ter responsabilidade, integridade e sonhar. Porque o sonho, ele é o combustível da mente. Ele inventa, cria, transforma e realiza. Santos Dumont sonhou com a máquina mais pesada do que o ar. Foi chamado de doido, de maluco, mas graças ao seu sonho, a sua fé, a sua determinação. Hoje nós vamos sair hoje aqui de Orlando e amanhã nós vamos estar no Brasil. Porque um jovem sonhou. E Seib sonhou um dia em tirar das costas das nossas crianças uma pesada cruz, que é a paralisia infantil. Também foi chamado de doido, de maluco, mas graças ao seu sonho, a sua fé, a sua determinação, hoje a poli é 0. Flávio Augusto, um jovem da periferia do Rio de Janeiro, sonhou um dia em ter um time de futebol nos Estados Unidos. Foi chamado de doido, eu lembro.
Eu participei disso. Você é louco? No futebol nos Estados Unidos, graças ao seu sonho, a sua visão de águia. Hoje, isso é fato. Ele é dono, proprietário de um belíssimo time, que é o Orlando City, aqui nos Estados Unidos. Então, você que está aí me ouvindo, sonhe, mas sonhe alto. Existem também 2 pilares para você realizar esses sonhos. Primeiro pilar é Deus. Segundo pilar, família. Obrigado mais uma vez por você ter se disposto a abrir o seu coração. Eu quero encerrar com você dizendo que é óbvio, é importante sonhar, mas antes de sonhar, é importante para você construir um prédio num terreno, limpar esse terreno. Então, se você acredita que pau que nasce torto, morre torto, ou que começa errado, termina errado, eu gostaria de te convidar a refletir. Não é? É possível, sim, tem volta sim. Se você cometeu erros na sua vida, cometeu falhas na sua vida e você acha que não tem volta, não, tem volta sim. Você tem que estar disposto a arcar as consequências daquilo que você fez. Mas como ele arcou com as consequências daquilo que ele fez. Mas as novas escolhas, ele agora fez novas escolhas. Desejo que você não cometa mais erros, entendeu? Aliás, é a primeira vez que eu recebo um ex-presidiário aqui na minha casa. Vou até te cumprimentar aqui. Mas quero convidar você a refletir. Não é? Que existe volta sim. Existe volta sim. É possível você reconstruir sobre tudo de errado que você possa ter feito. Não entra nessa furada, é possível sim você reconstruir a sua história e chegar a capítulos maravilhosos de felicidade, de realização, como o exemplo aqui que nós ouvimos do Edilson, não é? Que eu desejo que tenha sido uma inspiração para você e um encorajamento para você começar a escrever uma nova história na sua vida. Um abraço e até a próxima.